Eu queria chamar o Paulo Maurício, que vai ser o moderador da mesa, para convocar os colegas da mesa. Por favor, Paulo. E agradecer uma vez mais a presença de todos. Bom dia a todos. É um prazer muito grande nós podermos estar aqui outra vez com vocês que prestigiam a mastologia, a imaginologia mamária, sobretudo. Inicialmente, queria agradecer ao Dr. Henrique o convite de moderar essa mesa com colegas de alta qualificação, que nós vamos ver se sobra um tempo para conversarmos alguma coisa. Essa mesa vai ser composta pela doutora Valéria Fernandes Cruz, que ela vai nos falar sobre linfadenopatia axilar na era do Covid-19, o que o mastologista deve saber. É um tema fantástico, né? Porque é o que está mais em voga atualmente. Então eu vou chamando por trechos, eu acho que fica melhor. Então eu queria convidar a doutora Valéria Fernandes para apresentar essa palestra, ok? Bom dia, meu nome é Valéria Cruz, eu sou médica mastologista e sou parte do grupo de imagem mamária do CEPEM. Gostaria de agradecer ao Dr. Henrique pelo convite de estar aqui hoje com vocês. É uma honra muito grande, é o primeiro evento que a gente faz junto pós a pandemia e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou falar sobre a linfadenopatia axilar na era do Covid. O que o mastologista precisa saber. Nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Vou começar no linfonodo. O linfonodo é uma estrutura capsulada de tecido linfóide que tem uma parte convexa e uma parte côncava. Só um minutinho. Essa parte convexa entre os vasos aferentes e na parte da reentrância saem os vasos eferentes e tem a artéria e a veia. É um órgão que a função dele é de reconhecer os antígenos e fabricar os anticorpos. Na mamografia, na incidência médio-lateral, a gente pode ver alguns linfonodos do nível 1 da axila. E como é que a gente vê isso na imagem? Se apresenta como um nódulo oval, circunscrito, de densidade igual ao parênquima. Espera aí. Eu estou passando aqui, não está passando lá. Só um minutinho. Pronto. Vou voltar aqui. Apresenta-se como um nódulo oval, circunscrito, de densidade igual ao parênquima. Agora sim. E quando está lipo substituído, ele tem aqui um centro radiolucente. Na ultrassonografia, é um nódulo oval circunscrito, com uma porção mais periférica, fininha, hipoanecoica, e uma porção central, mais esbranquiçada, hiperecogênica. Quando o linfonodo está lipossubstituído, eu posso ver um centro com uma imagem mais hipoecogênica no linfonodo. Na ressonância, os linfonodos se apresentam como nódulos ovais circunscritos, com córtex fino, com baixo sinal em T1, um alto sinal em T2. E no estudo dinâmico, os linfonodos realçam rápido e homogeneamente. E como é que acontece essa linfadenopatia após vacinação do Covid? A linfa, ela entra pelos vasos aferentes,
vem junto com o antígeno aqui para a cápsula, embaixo da cápsula do linfonodo, ele é reconhecido e há uma hiperestimulação dos linfócitos. O aumento desse número dos linfócitos faz com que a linfa fique acumulada aqui, fique difícil dela passar e sair pelos vasos eferentes. Com isso, eu vou ter um aumento do tamanho total do linfonodo e um espessamento cortical difuso, que esse é o estado reacional, devido a uma estimulação excessiva. Mas os linfonodos, eles também podem ficar doentes por outros motivos. Eles podem ser acometidos por metástase. Bede fez uma classificação relacionando a morfologia do linfonodo com o risco de malignidade e dividiu esses linfonodos em 6. No tipo 1, eu tenho um linfonodo normal com uma cortical que eu quase não estou vendo, é fininha. No nível 2, no tipo 2, eu tenho uma cortical que eu estou vendo, essa cortical, mas ela é fina, ela é menor do que 3 milímetros. No linfonodo tipo 3, eu vou ter uma cortical difusamente espessada maior do que 3 milímetros. No tipo 4, eu vou ter essa cortical espessada e difusamente lobulada, como está aqui. No tipo 5, o hilo está deslocado e no 6, o hilo está totalmente obliterado. 1 e 2, normal. 5 e 6, altamente sugestivo de malignidade. 3 e 4, tem uma relação baixa com malignidade. E eles são vistos nos estados reacionais da vacina. E como é que é feita a classificação da adenopatia axilar unilateral pelo Bihard? Eu tenho uma causa infecciosa, inflamatória, conhecida? Beleza, Bihard 2. Eu não tenho essa causa, eu vou tentar descobrir essa causa, vou fazer uma avaliação adicional, vou examinar a paciente, vou perguntar da história dela, descobrir qual é a causa inflamatória ou infecciosa, eu elucidei Bihard 2. Eu não descobri, eu não sei qual é a causa, o Bihard é 4. Isso no livro da CR. Em dezembro de 2019, na China, foi descoberto o primeiro caso de Covid-19. Em março de 2020, a OMS declarou uma pandemia global. Em dezembro de 2020 mesmo, o FDA liberou para uso emergencial as vacinas da Pfizer e da Moderna e, em seguida, em fevereiro de 2021, a da Janssen. A vacina é aplicada no músculo deltoide, pode causar uma cefaleia, mal-estar, fadiga, dor no local. E até esse momento da aplicação, linfadenopatia era um evento que já era conhecido, mas era um evento raro. A gente já sabia que acontecia nas vacinas de BCG, principalmente em criança, nas vacinas de HPV e nas vacinas de influenza, mas era um efeito não esperado, era um efeito colateral pouco visto. E com a população mundial sendo vacinada, os radiologistas começaram a relatar um aumento dessa linfadenopatia axilar nos exames de rastreio. Foram vistos muito mais nos exames de ultrassom. Foi relatado o aumento de 35% até 85% em algumas séries. É uma linfadenopatia que surgia de 1 a 2 dias após a vacina e podia durar mais de um mês. E tem relatos de persistência dessa linfadenopatia até de 43 semanas. Aí as sociedades começaram a disparar a diretriz para orientar o pessoal de como é que ia se portar diante dessa linfadenopatia. A SBI lançou a diretriz, eu soube, a CR, o pessoal se reuniu, fez, e aqui no Brasil não foi diferente. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o CBR e a Febrasco, junto, emitiram
uma diretriz para os radiologistas, mastologistas, ginecos, saberem como lidar com essa linfadenopatia. A orientação era que, para anotar qual foi o braço que tomou, o tipo da vacina, a data. Nas pacientes assintomáticas, orientar a não fazer mamografia antes, depois da vacina, fazer ou antes da vacina, ou esperar 4 semanas após a segunda dose de vacina. E se tivesse o linfonodo, se já tivesse tomado a vacina, estivesse nas 4 primeiras semanas com a linfadenopatia, dar uma categoria 3 e observar, fazer um retorno de 4 a 12 semanas. Se persistir, biópsia. A SBI, em fevereiro agora de 2022, atualizou as diretrizes dela. E uma mudança bastante importante é que agora a gente não deve atrasar mais os exames de rastreio em função dos estados de vacina. E, em agosto, a Radiographics publicou um artigo falando do manejo dessa linfadenopatia e o que o radiologista, o que os médicos precisam saber. Ele usou as diretrizes da SBI, atualizadas, da EUSOB, de outros lugares, e publicaram o artigo. Então, como é que ficou, o que eles propuseram? Na mamografia de rastreio, eu tomei a vacina recente entende-se por 1 a 71 dias. Aí cada serviço vai ter que entender, combinar o que é uma vacina recente para o seu serviço. Então, eu tomei a vacina recente, estou com adenopatia homolateral, do mesmo lado da vacina. Tenho achados mamográficos? Não tenho achados mamográficos. Categoria 2, está encerrado o assunto. Tenho achados mamográficos, tenho que fazer uma complementação da mama e da axila. Tenho achados benignos, fiz ultrassom de axila, linfonodo de Bede do tipo 1 até o tipo 4. Lembra que é aqueles que eu falei que poderiam ser reacionais, que o risco de malignidade era pequeno. Vai para a categoria 2. Tenho achados mamários, provavelmente benignos. E os linfonodos também são de baixa suspeição, são linfonodos de Bede do tipo 1 até 4, categoria 3. Agora, eu tenho achados suspeitos, ou linfonodos de Bede de 5 ou 6, que é os que estão relacionados com alto índice de malignidade, aí a categoria vai para 4 ou 5. E eu vou biopsiar. No segmento, como é que eu vou fazer? Eu tenho alto risco de metástase, meu paciente tem alto risco de metástase, independente do estado vacinal, essa linfadenopatia tem que ser biopsiada. Vai ser categoria 4 ou 5. Não, eu não tenho esse risco clínico alto de metástase. E tenho adenopatia lá, recente, e tinha tomado a vacina. Tenho achados mamográficos? Não. Categoria 3. Se eu tenho achados mamográficos, vou de novo avaliar a mama e a axila. Avaliei a mama. Tenho achados benignos, provavelmente benignos, e os linfonodos são de baixa suspeição. São os linfonodos do tipo 1 a 4 de Bede. Categoria 3. Se eu tenho achados suspeitos ou os linfonodos são da tipo 5 ou 6, aí eu subo para a categoria 4 ou 5. E na mamografia diagnóstica, o paciente está sintomático, eu estou fazendo pré-operatório de um paciente que eu já sei que está com câncer para cirurgia upfront, ou eu vou avaliar eu estou avaliando pós-quetenel. Qualquer adenopatia suspeita, e aí eu tenho que biopsiar.
Isso, a adenopatia vai ser suspeita independente da história vacinal. Mesmo que ele tenha dito, não, semana passada eu tomei a vacina. Mas aí ele entra nesse esquema aqui. E o paciente que tinha recebido a categoria 3, o que eu vou fazer com ele? Vou fazer os exames, a primeira rodada de exames, pelo menos com 12 semanas. Porque antes, na primeira recomendação lá atrás, a gente esperava de 4 até 12 semanas. Depois a gente viu que essa linfadenopatia podia persistir até 43 semanas. Tem relatos de persistência. Então, agora, eu faço a primeira rodada de exames, pelo menos a partir de 12 semanas. Melhorou? O linfonodo melhorou, diminuiu? Ele pode estar lá, mas ele diminuiu? Categoria 2, libera o paciente. Aumentou, categoria 4. O paciente vai ser biopsiado. E se ficou igual? Categoria 3, mas aí eu vou avaliar em 6 meses. Como conclusão, você avaliar a morfologia do linfonodo, junto com uma boa anamnese e o exame de imagem da mama, ajudam a fazer a biópsia do paciente, a indicar a biópsia para quem precisa e evita biópsias desnecessárias nos pacientes que só têm a linfadenopatia benigna pelo Covid. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Está funcionando? Tá, né? Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer ao Dr. Pasqualetti pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui. Acho que o último evento antes da pandemia eu estive, foi a primeira vez que eu tinha vindo e estou doido para chegar a feijoada, que é um momento muito bacana. E eu estava pensando ali, antes de começar, que a gente foi convidado para falar de 3 estudos científicos nossos, de 3 áreas de pesquisa com resultados nossos. Então, eu estava pensando assim, a gente não está vindo aqui para fazer uma revisão sistemática, né? Mas de falar as coisas que a gente tem desenvolvido. Então, eu achei isso bem bacana. Obrigado, Pasqualetti. E eu vou ficar de cá, porque aí eu vou lendo aqui e fica mais fácil a minha aula. Então, hoje o que a gente vai falar para vocês é um pouquinho sobre um estudo que a SBM promoveu e a gente teve a oportunidade de montar um grupo, liderar, com o apoio da Siemens, que o estudo é a tomossíntese mamária no rastreamento do câncer de mama e qual que seria o impacto orçamentário na saúde suplementar e os efeitos clínicos disso. Meus conflitos de interesse e minhas atividades profissionais e representativas, que são conflitos de interesse, né? Isso eu aprendi com o Rufo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não dou aula, não faço o quê, mas o que você é? Eu sou gestor, isso é conflito de interesse. Bom, enfim, o estudo chama-se Tomossíntese Digital Mamária, adicionada à mamografia sintética para o programa de rastreamento populacional do câncer de mama em mulheres com densidades fibroglandulares esparsas ou heterogeneamente densas, são os padrões 2 e 3 BIRADS, uma revisão sistemática com meta-análise, uma análise de custo, eficiência e impacto orçamentário no Sistema Nacional de Saúde. Uma aula de 20 minutos, a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar. A ideia do surgimento desse estudo é porque toda vez que a gente tem nossos eventos associativos, ou corporativos, ou sindicais, é uma constante, uma luta nossa, entre médicos, a reclamação sobre as tabelas, sobre os procedimentos, e que os procedimentos não são incorporados, e que a gente já está fazendo um procedimento tal e não tem um código. Então, a gente chegou com uma proposta, olha, não adianta a gente ficar reclamando como se fosse uma fofoquinha. A gente tem que fazer a coisa profissional. Como é que faz a coisa profissional? Você faz um estudo de resultado clínico, custo-efetividade, impacto orçamentário e submete na ANS. Então, o propósito do nosso estudo é a incorporação final, que a gente deve fazer a submissão agora, já em 2023, porque está pronto. Então, o nosso propósito é profissionalizar as demandas da sociedade. E esse seria um estudo piloto para mostrar para todo mundo como é que a gente deve fazer. Bom, do que a gente está falando? A tomossíntese digital mamária consiste na reconstrução da mama
a partir de diversas espessuras, num ângulo que pode, de 1 milímetro, num ângulo que pode variar de 30 a 50 graus. E a mamografia sintetizada é reconstruída a partir da tomossíntese. As imagens 2D são feitas de forma sintética para economizar a radiação, para o paciente não fazer a tomossíntese mais a mamografia digital. Basicamente, a ideia é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Uma imagem digital, sairia laudado como um linfonodo, na tomossíntese você vê que isso aqui era um carcinoma. Qual que é o impacto disso na clínica e o impacto orçamentário no Brasil? Então, os estudos têm mostrado, e uma coisa que a gente já sabe, que a tomossíntese aumenta a capacidade de detecção de câncer geral, aumenta a capacidade de detecção de câncer invasor e diminui as taxas de reconvocação. Isso já é consenso na literatura. Mas qual que é o impacto disso se a gente adotar no Brasil? Bom, o que nós estamos discutindo é isso aqui. Você veja que é uma mamografia digital normal, na tomossíntese, está aqui a distorção arquitetural, fomos para o ultrassom, um luminal B com KI67 de 40%. Tá? Um outro caso, que é o caso que vocês viram, que inicialmente estava lá, ia sair laudado como linfonodo intramamário, não há dúvida que é um carcinoma. E a gente escuta muito uma história, não, a tomossíntese só vai pegar tumor luminal, vai aumentar o overdiagnose. Então esse também é um caso nosso, que a gente vê. Ela veio com uma segunda avaliação, ela tinha uma mamografia laudada como categoria 2, calcificações grosseiras. Na tomossíntese, a gente começa a ver que essas calcificações grosseiras tem um caranguejinho aqui, né? Com as espículazinhas. Está bem visível. E exatamente por causa da tomossíntese, o ultrassom lá, um tumor HER2 positivo tem um C. Então, assim, isso aqui tem impacto na mortalidade. Não tem dúvida disso. Bom, então a justificativa. Os estudos têm avaliado que o custo, eficiência e impacto orçamentário da adoção da tomossíntese em diversos países e programas de rastreamento. Então, a gente precisa saber qual que seria o impacto no Brasil. Olha, na Noruega, a estimativa, como vocês estão vendo aqui, é que a economia seria de 29 milhões de euros com ganho de 2.300 anos de vida. Então, a gente costuma escutar que tomossíntese é caro, não vai aumentar a sobrevida e não vai dar resultado. Quando você vai para a literatura, está todo mundo fazendo estudo de custo-eficiência, as pessoas sérias, Noruega, e está dando tudo resultado positivo. Obviamente, isso vai depender do valor da sua mamografia e da sua população. Então, o objetivo nosso era estimar o impacto da tomossíntese nas mamas padrões 2 e 3 de Bihartz. Por que as padrões 2 e 3 de Bihartz? Porque é onde tem maior ganho. A tomossíntese não vai acrescentar tanto na mama muito gordurosa e ela não vai acrescentar muito na mama densa, porque também não adianta, não tem contraste. Então, ela vai acrescentar na mama 2 e 3. Então, queremos saber o impacto disso na mama 2 e 3. Metodologia. Nós fizemos uma revisão sistemática da literatura com a meta-análise, depois disso um estudo de custo-efetividade, depois um estudo de impacto orçamentário. Como é que funciona isso? A revisão sistemática é uma coisa que todos nós já estamos acostumados um pouco, com a metodologia Prisma, né? A pergunta inicial, se as mulheres de 40 a 60 anos com mamas gordurosas ou densas heterogêneas, referidas ao rastreamento, vamos comparar a tomossíntese sintetizada versus a mamografia digital e os desfechos: precisão, acurácia, sensibilidade, taxa de detecção de câncer, reconvocação, biópsia. Tipo de estudos que nós selecionamos: os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e os estudos observacionais prospectivos e retrospectivos. Metodologia da custo-efetividade. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo para nós que não estamos acostumados a trabalhar com isso. A custo-efetividade, primeiro você tem que fazer o resultado do impacto clínico, que é a meta-análise. Depois do resultado do impacto clínico, você vai fazer um horizonte temporal de 20 anos, com uma perda, uma taxa de desconto de 5 anos, vai calcular os anos de vida salvos, os anos de ganho de vida com a tecnologia. Os custos médicos diretos, a gente fez uma árvore de decisão de Markov, que é uma árvore probabilística, e fez a análise da sensibilidade probabilística. Bom,
Como é que a gente fez com os custos? Todos os custos foram calculados baseados na CBHPM, porque nós estamos falando de medicina suplementar. Todas as pacientes com quimioterapia que seriam tratadas, a gente considerou uma paciente padrão de 1,60 m, 70 kg. O valor da tomossíntese, R$ 529,00, que é o valor da tabela de mercado de ETIS, da saúde suplementar. A mamografia de mercado tem 122 na mesma tabela. Distribuímos as pacientes nos estágios de detecção conforme o ensaio clínico randomizado 2B, que é o que vocês estão vendo aqui. E a curva de mortalidade, a gente usou o estudo da Fabiana Macdish de São Paulo. Isso é importante, tem estudos brasileiros, porque para validar o método nós temos que aplicar a nossa mortalidade. Ainda na transição, a gente utilizou o estudo dos canadenses. Não existe estudo no Brasil falando da transição do rastreamento. Se você vai rastreando, como é que a paciente vai transitando os estágios a cada rodada. Mas tem esse estudo canadense, a gente usou. E o Brasil tem uma coisa interessante, que ele tem uma orientação do Ministério, que é o parâmetros técnicos do INCA para o rastreamento. Então você tem quantas biópsias vão gerar, quantas categorias 0 vão gerar, tem tudo certinho no livro dos parâmetros técnicos. Com isso na mão, a gente fez uma árvore probabilística, que vocês estão vendo, em que a paciente entra no rastreamento. Ao entrar no rastreamento, ela vai tendo categoria 0, 1 e 2, isso vai seguindo as probabilidades, vai dando câncer ou não, e ela vai migrando nos estágios e no rastreamento durante os anos. Aí a gente calculou as biópsias realizadas por total de exame, as reconvocações, os cânceres detectados por biópsia, os cânceres invasivos, as biópsias por convocação, os cânceres detectados por total de biópsias, os cânceres invasivos detectados na ultrassonografia, diagnóstico consequente ao rastreamento e o câncer de intervalo. No impacto orçamentário, o que a gente fez? Na saúde suplementar, a mamografia é obrigatória a partir dos 40 anos. E o protocolo do Ministério é bianual a partir de 50. Então, na saúde suplementar, seria bianual a partir dos 40 anos. A gente tem que seguir... Se a gente quiser que incorpore uma tecnologia, um método, uma técnica que nós estamos fazendo, nós temos que seguir o padrão deles. Então, seguimos exatamente o que a saúde suplementar manda. Então, de 2 em 2 anos, a partir dos 40 anos, o horizonte temporal para incorporação orçamentária seria de 5 anos. Market share, para quem não está acostumado com isso, é o tempo de incorporação. Então, a cada 2,5% de compra de equipamento a cada ano. Bom, a população seria 70%, 75%, né, da população é SUS, 25% saúde suplementar, 70% com mamas 2 e 3 e o rastreamento bianual. Vamos para os resultados. Então, a meta-análise, a gente pegou 18 publicações de 11 estudos. Essa aqui são os estudos e a qualidade das publicações, todas de boa qualidade. E aí vem os resultados. Olha, a tomossíntese com sintetizada, ela vai aumentar a taxa de detecção geral de câncer em 35%, estatisticamente significativo. Então, em termos gerais, você vai detectar 35% mais de câncer. O câncer que interessa, que é o câncer invasor, que ameaça diretamente a vida da paciente, você vai detectar 48% a mais. Então, a tomossíntese vai trazer para você um grande benefício na detecção do câncer invasor e no diagnóstico precoce. Na reconvocação, a tomossíntese vai diminuir 20% a taxa de reconvocação. Então, você vai parar com a paciente que hoje seria a cada 4 pacientes que iam voltar, uma não vai deixar de voltar para fazer complemento, tá? Em relação ao seu valor preditivo positivo, a tomossíntese vai melhorar em 64%, você vai ter um ganho de 64% do seu valor preditivo positivo dos seus exames. Em resultado de biópsia, que é uma coisa que a gente esperava, não encontramos. A tomossíntese não vai influenciar o número de biópsias, ela tem uma tendência a diminuir, mas não influenciou. Bom, custo-efetividade. Então, a melhora efetiva de todos os parâmetros do rastreamento vai levar a 0,01 ano de ganho de vida por paciente. Agora, você imagina isso numa população enorme. Isso, consequentemente, torna a tomossíntese muito custo-efetiva. Ela reduz o custo do rastreamento por paciente em R$ 3.338.
Então, como que ela faz isso? Ela vai diagnosticar 6 pacientes a mais com câncer invasivo a cada 10 mil, 29 desses a mais vão ser estádio 1, no global, tá? Ela vai reduzir 12 no estádio 2, 11 no estádio 3, vai reduzir, perder 2 cânceres in situ, menos 5 pacientes com câncer de intervalo em cada 10 mil, menos 78 falsos positivos, verdadeiros negativos mais 79, diminuir 49 biópsias realizadas e diminuir 70 reconvocações a cada 10 mil. Então, no final, ela é R$ 3.383 de economia por cada paciente. E aí a gente olha um cenário. Olha, esse cenário e essa árvore mostra para a gente o seguinte, que em quase que 90% das situações, em variando o custo entre a mamografia digital e a tomossíntese, ela é custo efetiva. Então, ela é custo efetiva na grande maioria das combinações de custo que você fizer. E aí vem o impacto orçamentário. Então, qual que vai ser o impacto no orçamento do Brasil? Porque nós vamos levar em conta a compra dos equipamentos. Então, no primeiro ano, a gente vai ter um custo a mais de 87 milhões de reais, que são essas primeira rodada de compra de equipamentos. A partir do segundo ano, a rodada de compra de equipamentos já é paga pela economia no rastreamento, porque você já vai ter uma economia de 9 milhões de reais no segundo ano. No terceiro ano, 35 milhões de reais. No quarto ano, 80. E já no quinto ano, 149 milhões de reais. Então, o impacto orçamentário de adotar a tomossíntese com sintetizada no rastreamento levaria a 184 milhões de economia no orçamento. Bom, se você usar a CBHPM, que é a nossa tabela, aí não. Aí realmente ela vai levar a um custo de 660 milhões de impacto orçamentário. Porque na CBHPM, a mamografia é 563 e a tomossíntese é 1.767. Mas a CBHPM é um mundo ilusório. Então, no mundo real, ela traz a economia. Então, a conclusão nossa é que a tomossíntese digital mamária, associada à mamografia sintetizada no rastreamento do câncer de mama em mulheres de 40 a 69 anos, com mamas apresentando densidades fibroglandulares esparsas e ou heterogeneamente densas, padrões 2 e 3 birrários. Aumenta a taxa de detecção de câncer geral em 35%, de câncer invasivo em 48%, reduz em 19% as reconvocações, com aumento de 64% do valor preditivo positivo. Produziria um ganho de 0,01 ano de vida por cada paciente, uma economia de R$ 3.338 por cada paciente. E produziria um impacto de redução orçamentária de 184 milhões de reais com os parâmetros de mercado utilizados hoje na ANS. Agradecer ao professor Vilmar, nosso presidente, que topou o projeto, nosso departamento de imagem da Sociedade Brasileira de Mastologia e o nosso grupo de pesquisa, que é o Breast Meet Collaborative Research Group. Muito obrigado, gente. Vamos dar sequência e vamos ouvir agora a doutora Letícia Gonçalves, que vai falar sobre o papel da imagem no câncer de mama em mulheres jovens. Eu queria agradecer por ter me chamado para dar essa aula de um assunto que eu gosto tanto. É minha tese de pós-doutorado, estudar essas pacientes. As pacientes jovens, elas são diferentes. E por que elas são diferentes? Não está passando. Ah, estava passando para cima, desculpa. Eu coloquei esse slide porque qualquer câncer em qualquer idade é super impactante. Mas nessas mulheres especificamente, e por isso eu me coloquei aqui também, porque eu tenho 44 anos, então eu ainda me considero jovem, o fator psicossocial é imenso. Por quê? Essas mulheres têm tumores mais agressivos, essas mulheres estão no auge da sua vida reprodutiva, profissional, afetiva, no auge da sua sexualidade. Isso impacta muito na sua autoimagem, na fertilidade. Hoje as mulheres têm
têm filhos numa idade mais avançada, então muitas vezes essas mulheres ainda não tiveram filhos, então não só para elas como para a sua família o impacto é gigante. Então quem lida com essa paciente, com câncer em paciente jovem, tem que estar realmente preparado para acolher essas mulheres e para tratar e cuidar dessas mulheres. A definição ainda de o que é a paciente jovem ainda é muito controversa e não tem uma coisa exata, né? Tem gente que fala que é de 35, menos de 40, 45 e até 50 anos. A minha tese eu ponho menos de 50 anos, que em geral é com essa idade que as mulheres param, e por volta dessa idade que as mulheres param de menstruar. Mas todas essas classificações são arbitrárias, não tem uma distinção exata. A escola europeia, ela fala que jovem é mulher com menos de 40 anos. Então agora a gente vai falar um pouco genericamente. É a malignidade feminina líder no mundo, a probabilidade aumenta com a idade e é tida como incomum abaixo dos 40. Será? A gente vai ver a partir de agora. Nos Estados Unidos a média de idade é de 62 anos e no Brasil é muito diferente. 30 a 40% dos cânceres são diagnosticados em mulheres de 40 a 49 anos. Então, aquela discussão, vamos rastrear a partir dos 50, a partir dos 40, acho que não cabe mais. Quando a gente tem de 30 a 40% das mulheres com câncer no Brasil, nessa faixa etária, a gente não tem mais como discutir se vamos rastreá-las ou não. É uma doença bastante heterogênea. As mulheres jovens são diagnosticadas em estadios mais avançados, muitas vezes já com presença de metástase. Os subtipos mais agressivos, temos mais quantidade de HER2, mais triplos negativos. Os tratamentos nessas mulheres são mais caros, a gente vai ver. As sobrevidas são menores. Maior chance de novo câncer na mama quando a gente deixa a mama residual e na mama contralateral. Mesmo quando essas mulheres são diagnosticadas em estadios mais iniciais, elas têm 39% mais chance de morrer do que as mulheres mais idosas. Elas apresentam mais efeitos colaterais no tratamento e os efeitos psicossociais, depois do diagnóstico, também são muito mais presentes nessas mulheres. Esse estudo é um estudo nas mulheres argentinas, que eu levantei alguns aspectos bem interessantes. Nas mulheres abaixo dos 40 anos, a história familiar está mais presente, tumores palpáveis, eu vou mostrar vários casos no final em que a gente vê que mais de 90% das vezes essas mulheres apresentam com tumores palpáveis, porque elas não são rastreadas, né? Tumores palpáveis são mais presentes em mulheres abaixo dos 40 anos, o tamanho dos tumores são maiores também. A presença de invasão linfovascular também é mais numeroso nesse tipo de paciente. A positividade do estrogênio é menor, ou seja, tumores de pior prognóstico. Os HER2 aqui, são também mais presentes nessas mulheres. As metástases linfonodais também são maiores nas mulheres abaixo de 40 anos. Os estadios dos linfonodos, os níveis axilares também são maiores nessas mulheres. As metástases linfonodais. E aí, outros dados interessantes, né? Em qualquer estadio que a mulher é diagnosticada, são maiores as taxas de recorrência do que nas mulheres idosas. A idade ao diagnóstico, só a idade já é um fator associado a maior risco de recorrência e morte. A tenridade ao diagnóstico também já é um fator de pior prognóstico. A eficácia da terapia hormonal, né, os tamoxifenos da vida, são significativamente menos eficazes nas mulheres jovens e tem aquela conexão, né, com as mutações genéticas também, que a gente já conhece. E quando a gente fala de mulher jovem mutada, a gente já baixa mais ainda a gente já baixa mais ainda a idade ao diagnóstico. A idade média do diagnóstico baixa para 36 anos. A histologia ductal é a mais comum, doenças de alto grau é quase 60%, em 50% das mulheres a gente já tem linfonodo positivo, 27% já são tumores multifocais, 1/3 dos casos são HER2 negativo, 1/4 tumores HER2 positivos. Esse artigo eu achei bastante interessante, porque ele estuda as mulheres asiáticas, especialmente aqui as mulheres de Taiwan, e foram estudadas mulheres de 40 a 49 anos.
E lá, a média de idade do câncer de mama diagnosticados é de 45 a 49 anos, bem abaixo do que nos países ocidentais. E a taxa de adesão à mamografia é baixa. Por quê? As mulheres ocidentais têm as mamas pequenas e densas, então elas relatam que elas sentem muita dor quando fazem mamografia, então elas não querem fazer mamografia. E aí elas preferem fazer ultrassom, mas elas também não gostam tanto de fazer ultrassom, porque elas são muito envergonhadas. Então elas falam que elas não gostam de expor o seu corpo, mas elas ainda preferem expor o corpo ao ultrassom do que sentir dor por causa da alta densidade mamária. E aí lá, eles fazem um estudo comparando e ainda acham que a ultrassonografia é bastante eficaz para fazer diagnóstico de câncer de mama. Claro que eu não estou falando aqui para substituir a mamografia de jeito nenhum. Esse é um estudo que eles acabam querendo aumentar a eficácia da ultrassonografia, porque as mulheres realmente não querem fazer mamografia. E como é que a gente maneja essas mulheres? Em relação à ressonância, ela tem seu valor? Óbvio que tem, para adjunto da mamografia, na avaliação de anormalidades da mama na mulher jovem, com a mama densa, porque ela vai avaliar extensão, estadiamento. A ultrassonografia na mulher jovem, ela é tida como primeiro exame, né? A gente, às vezes, faz discussões lá no grupo de mama, do WhatsApp, que tem gente pedindo mamografia em meninas de 15, 20 anos, a gente sabe que não é adequado. Se a gente tem uma normalidade numa menina jovem, a gente deve pedir a ultrassonografia como primeiro exame. Mulheres jovens têm mais doença à distância, então o NCCN recomenda que em anormalidade, com o diagnóstico de câncer de mama na mulher jovem, a gente já deve referenciar essa mulher para um centro terciário. Por quê? Porque ela vai precisar de uma gama multiprofissional, cirurgião, oncologista, radio-oncologista, geneticista, fisioterapeuta. Então, essa mulher, mais do que ninguém, ela vai precisar de tanto profissional, já referencia ela para um centro terciário. O tratamento dela não vai ser simples. Estou muito alarmista, né? E o tratamento vai ser diferente? Vai. Por quê? Porque essas mulheres fazem mais mastectomia, porque elas têm mais associação com mutação genética, então elas têm mais recorrência local, elas têm mais questões relacionadas, sexualidade, fertilidade, imagem corporal. Se eu fizer radioterapia, eu sei que eu vou comprometer uma lactação futura. Os números de triplos negativos e resposta à quimioterapia patológica completa é maior, mas eu tenho que pensar que essas mulheres vão ter também mais quimiotoxicidade. Eu tenho que pensar assim, essa mulher vai ser diagnosticada com 30 anos, eu ainda tenho mais de 50 anos de vida, então, se eu tenho uma redução de cognição, depressão, ansiedade, isolamento nessa mulher, é diferente de eu fazer um diagnóstico numa mulher de 80 anos, eu tenho ainda 60 anos de vida numa mulher, então, as repercussões disso na qualidade de vida dela é muito grande. E se eu vou fazer uma terapia endócrina para receptores hormonais, a perda de libido, qualidade de vida, ressecamento vaginal, tudo isso tem que ser colocado na balança para essa mulher. E aí, concluindo, né, o que eu posso ou devo oferecer para essa paciente abaixo dos 40 anos, já que acima dos 40 anos, a gente já sabe, não vou ficar falando de rastreamento, todo mundo já sabe que a mamografia é o exame de rastreamento, que reduz mortalidade, já estamos carecas de saber isso. O que a gente pode oferecer para a mulher abaixo dos 40? Nessa meta-análise de 22 estudos de 2020, a gente sabe que nessa faixa etária a mamografia é limitada, tem redução de eficácia, e aí os estudos vão sugerir que o ultrassom é mais sensível para identificar câncer nessa faixa etária, câncer oculto de 30 a 39 anos. E vários outros estudos já indicaram que a ultrassom adjuvante, a mamografia, é melhor, tem maior eficácia do que a mamografia isolada. E as mulheres com mama densa, elas vão perder essa sensibilidade para diagnosticar câncer inicial. O tecido mamário, a gente já sabe, o tecido mamário denso, só ele já é um marcador de risco para câncer de mama. A mulher com mama densa, ela tem mais risco de desenvolver câncer na mama contralateral, e a gente estima que 2/3 da mulher na pré-menopausa tem mama densa. Então, é muita gente. Esse estudo aqui, que é o J-START, que é um estudo japonês, também muito importante, que foi feito nas mulheres, um número muito grande, mais de 72 mil mulheres, de 40 a 49 anos, ele também
mostrou que a taxa de detecção, sensibilidade e especificidade, quando você acrescenta a ultrassonografia à mamografia, é muito maior, diminui câncer de intervalo e melhora muito a detecção de câncer em estágio precoce e pré-clínico. E o EIBUS? O EIBUS, algumas pessoas não conhecem muito, é a ultrassonografia automatizada. Ela é uma técnica promissora, né? Ela tira aquele tempo de aquisição do médico radiologista. O que vai acontecer? A técnica faz o exame na paciente e esse exame, as imagens vão para uma workstation e o médico só avalia as imagens, ele não faz a aquisição. Ele adiciona uma coisa importante, que é a reconstrução coronal, que é uma imagem bem bonita, que a gente gosta bastante. Tira aquela variação do operador, né? Porque qualquer um pode ir lá e ver essa imagem e falar, isso é um BERRADS 3, é um BERRADS 2, ou é um 4, a margem é assim, é assado. Isso é uma coisa boa, que você pode pedir opinião para um colega. E tem uma sensibilidade e especificidade bastante semelhante ao handheld. Só que não avalia a axila, porque você tem que acoplar aquele transdutor gigante à mama, e isso não permite que você avalie a axila. As mamas operadas ou com implantes também não podem ser avaliadas. Então, a ideia do EIBUS é rastreio de mama densa, ponto. Então, para aquele lugar, lá no Maranhão, que você não tem radiologista bastante para fazer, é uma ideia interessante. A gente aqui está muito acostumada com o médico fazer o exame, né? Eu, particularmente, amo ultrassom, sou super puxa-saco do ultrassom. Assim, ainda não me sinto confortável, mas isso é uma opinião pessoal minha, não é? Né? O EIBUS já é uma tecnologia bem aceita nos Estados Unidos, já tem gente fazendo. Agora, para a gente poder rastrear com ultrassom, a gente tem que ter umas informações bem claras na cabeça. Não reduz mortalidade. Quem reduz mortalidade é a mamografia. Mas aumenta a detecção de tumores N0. Eu sou muito suspeita para falar de ultrassom, porque eu detecto tumor de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, em paciente de 30 anos, 35. Então, não venha me dizer que eu não diminuo mortalidade nessas pacientes. Sabe? Você está falando de sua experiência pessoal, não é estudo científico. Óbvio, eu posso estar sendo super leviana, mas eu imagino que eu mudo a história dessa paciente. Se eu estou detectando um tumor de 4, 5 milímetros numa mulher jovem, né, não dá para acreditar que eu não estou mudando a história natural dessa doença. Agora, é claro, os estudos científicos mostram que não muda a mortalidade, não reduz mortalidade, e é isso que a gente tem que levar para a gente. A gente não pode levar a nossa experiência pessoal. Reduz câncer de intervalo, é confortável, é tolerável, não tem radiação, e a gente tem que lembrar que 42% das pacientes não querem realizar ressonância. Ressonância é maravilhosa, mas tem paciente que não quer fazer ressonância, porque não tolera, é claustrofóbica, a posição é difícil, a posição é desconfortável, tem paciente que não quer realizar. E é fundamental, é crítico, treinar médicos ultrassonografistas para interpretar e fazer bons exames. Ultrassom tem que ser feito por gente que sabe fazer ultrassom. Não adianta fazer ultrassom Steve Wonder, né? Faz de qualquer maneira. E o ultrassom não pode ser feito em 5 minutos. O ultrassom tem que ser sério. E tem que haver um esforço real para reduzir os falsos positivos. E está vindo aí, num futuro bem próximo, a inteligência artificial, que eu acho que vai poder nos auxiliar bastante. Eu vi esses dois sites, né, eu estou estudando muito sobre esse assunto, esses dois sites, da Cleveland Clinic e da Yale Medicine, que eu achei muito interessantes. Agora, em 2023, provavelmente eu vou ser a presidente da Sociedade de Radiologia aqui do Rio, e eu quero fazer isso, um site especial para as mulheres jovens, que eu achei tão interessante. Ele alerta sobre o risco de câncer de mama em mulher jovem, isso é para leigo. Ele fala, alerta que você pode achar que você, que tem menos de 40 anos, você pode se achar muito nova para ter câncer, mas não é. Aí ele fala, é o câncer mais comum entre as mulheres de 15 e 39 anos, 11% nas mulheres com menos de 45, todos os anos nos Estados Unidos, 1.000 mulheres morrem com menos de 40 anos vítimas de câncer de mama,
E ele alerta sobre questões muito interessantes para o dia a dia das mulheres. Ó. Mulheres pobres, com empregos inseguros, ficam desempregadas quando tem câncer de mama e tem que comparecer a muitas consultas. A insegurança das mães solteiras, que a gente sabe que no Brasil a gente enfrenta o mesmo problema. Você vê, se nos Estados Unidos isso é um problema, imagina no Brasil. E fala de avaliar grupo de risco, aquela coisa da gente fazer uma consulta com essas mulheres. Isso a gente pode fazer no SUS, inclusive, uma consulta aos 30 anos, para ver se essa paciente tem risco, se ela deve começar um rastreio precoce. E a importância da prevenção primária. Não adianta fazer exame se você não faz uma mudança no seu estilo de vida. Parar de fumar, diminuir a ingesta de álcool, reduzir peso, controlar peso, exercícios físicos regulares. Explicar para essa paciente que ela pode fazer a sua parte na prevenção do câncer de mama. Eu achei isso fantástico. E acho que a gente pode replicar aqui no Brasil. Agora vamos aos casos. Se eu estiver passando do tempo, me corta, por favor, que eu não falo todos os casos. Essa aqui é uma paciente, todas essas pacientes são da minha tese de pós-doutorado. Essa é uma paciente de 35 anos, mãe de gêmeos de 2 anos, a irmã com BRCA1 positivo, com medular aos 35 anos durante a gravidez. Aí ela apareceu com um tumor palpável, essa é a imagem, um nódulo de mais hiperintenso, né, na ressonância, captante de contraste hiperintenso no T2, captante de uma captação heterogênea, na ultrassonografia hipoecóico, irregular, com margens indistintas, vascularizado, BIRADS 4, e era um triplo negativo também nessa mulher de 30 anos. Ela fez uma adenectomia redutora de risco e 1 ano depois, mesmo com a adenomastectomia redutora de risco, ela teve um outro câncer no QSL da mama esquerda, na união dos quadrantes laterais da mama esquerda, outro triplo negativo grau 3 com KM67 de 50%. Para a gente ver o comportamento agressivo nesse tipo de paciente. Mesmo com a adenomastectomia redutora de risco, ela teve um segundo câncer. Essa é uma paciente de 29 anos, com um nódulo palpável no QSL da mama esquerda, BIRADS 4. Essa foi uma paciente que me marcou muito, porque primeiro que isso aqui, quem poderia assim, dizer que isso aqui não poderia ser um fibroadenoma? Numa paciente de 29 anos. Essa era uma aluna minha da Unirio, que ela me procurou, professora, eu estou com um nódulo palpável aqui. Aí eu falei assim, vamos lá que eu vou ver. Quando eu fui ver isso aqui, eu falei, isso aqui está com cara de triplo negativo. Então, esse é um alerta que eu faço a quem faz ultrassom. Nódulo circunscrito, oval, com muito reforço posterior. Por que o triplo negativo faz reforço posterior? Porque ele sangra ou ele necrosa. E tanto o sangramento quanto a necrose dá muito reforço posterior. Aí a gente ouve assim, não, mas reforço posterior é uma característica benigna. Nem sempre, no triplo negativo não é. Então, nódulos redondos, circunscritos, com muito reforço assim, pensa no triplo negativo. E era um triplo negativo, graus histológicos altos, e olha o KI67, índice de proliferação celular super alto, numa menina de 29 anos. Aqui uma paciente de 34, área palpável na mama direita, você vê que isso se repete, área palpável, área palpável, área palpável, não são rastreadas. Um nódulo medindo 1,8, um nódulo, tá vendo como era um nódulo circunscrito? Poderia ser um fibroadenoma? Poderia. Mas aí você vê, tem sempre alguma coisa que te chama atenção, uma irregularidade, é palpável. O fato de ser palpável não muda o BIRADS. Não muda o BIRADS, mas a gente fica, nódulo palpável, crescimento rápido, fica aquilo na cabeça. Era um CDIS de alto grau, que foi feito a core e foi confirmado na cirurgia. Aqui uma paciente de 40 anos, com área de adensamento no QSL da mama direita, primeira mamografia, essas calcificações pleomórficas agrupadas no QSL, 2 centímetros. Ela foi para fazer biópsia por estereotaxia, mas ela não tinha compressão. O tempo acabou, gente. Posso? Rapidinho? Pode terminar esse caso. Hã? Pode terminar esse caso. Tá. Fez uma biópsia a vácuo por ultrassom, porque ela não tinha espessura para fazer a estereotaxia e era um CDIS de alto grau. 27 anos, CDI de alto grau. Essa paciente 35, área palpável no QSL da mama esquerda, vários nódulos. A mamografia dela, também axila positiva. Olha a mamografia. Opa, desculpe. Mamografia horrorosa.
Paciente 39, descarga papilar sanguinolenta, tamanho do realce na ressonância, biópsia por ultrassom, também um CDI. Aqui uma paciente de Letícia, 40 anos. eu tenho que dar sequência. Desculpe. Se por acaso sobrar tempo, eu prometo que passo para você. Tá bom? Desculpe. Eu agradeço, parabenizo desculpa. por esse material fantástico que você Desculpa apresentou. por ter passado a hora. Não tem que pedir desculpas, é para isso Imagina. estou aqui, né? Que é o papel pior que tem, que é o de cortar o colega. Mas tudo bem. Eu gostaria de chamar o doutor Eduardo Pessoa, que vai nos brindar com a palestra Ressonância Abreviada, Aplicabilidade no Rastreio. Henrique Pasqualetti, muito obrigado, viu, Henrique? É uma grande honra estar aqui no Rio de Janeiro. É a minha primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Fiquei encantado com a cidade, realmente é uma cidade maravilhosa, né? O Henrique estava falando, o Henrique Lima Couto estava falando que tentam tirar a beleza do Rio de Janeiro, mas é impossível de tirar a beleza do Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos vocês cariocas, que vocês moram num paraíso mesmo. Eu espero estar à altura da aula dos meus colegas. Letícia, adorei sua aula, e a sua aula vai casar muito com o que eu vou falar, né? A gente vai falar sobre a ressonância, ela mais curta, como que nós podemos aplicar ela ao rastreamento do câncer de mama. Quando a gente fala em rastreamento, a gente está falando num método que visa reduzir a mortalidade. E aí a gente tem que saber qual que é a incidência dessa doença naquela população, qual é a idade que essa doença mais acomete essa população. E a gente sabe que o câncer de mama, ele começa a ter um pico aí a partir dos 40 anos. Dados da FOSP, lá de São Paulo, mostram que 33% dos casos de câncer de mama de São Paulo acontecem abaixo dos 50 anos. Indo bem de encontro com o que você colocou na aula. Em Botucatu, nós fizemos um levantamento de 2.000 casos de câncer de mama atendidos nos últimos anos. E a nossa casuística foi 35% abaixo dos 50 anos. Então, a gente tem que selecionar, né, o grupo que a gente vai fazer esse rastreamento, porque qual que é o objetivo? Reduzir a mortalidade. O professor Tabar fala que a gente consegue pegar esses tumores pequenos, tumores bebês, né, e é mais fácil de cuidar desses tumores bebês. Então, a gente pega um tumor pequeno, o tratamento acaba sendo um tratamento mais simples, e, no final, maior sobrevida, com menor custo. E a gente atinge o nosso objetivo, que é impactar na mortalidade, reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Ah, mas o câncer de mama não é uma doença só, ele é uma doença heterogênea. Nós temos perfis biológicos menos agressivos e temos perfis biológicos mais agressivos. Será que fazer o diagnóstico nos perfis biológicos mais agressivos, mesmo em estados iniciais, será que essa doença já não era sistêmica? Será que isso vai impactar ou não na mortalidade? E os estudos mostram que, independente do perfil biológico, quanto mais cedo a gente descobre, mais chance a gente tem de cura. E quem que é o padrão ouro para o rastreamento? Quando a gente fala em rastreamento de câncer de mama, a gente fala em mamografia. A mamografia é o padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama, na população mediana. Mas, quando eu olho de perto essa população, eu tenho que entender quem eu estou rastreando. E quando eu estratifico essa população em população de baixo risco, em população de risco intermediário e em população de alto risco, parece que a mamografia não serve para todos. E é nessa população de alto risco que a mamografia começa a perder terreno. E muitos acreditam, e a Letícia colocou dados em relação a isso, que na população de risco intermediário, a mamografia também não tem um bom desempenho. E quem que é alto risco? Alto risco são aquelas pacientes que têm uma história familiar positiva
importante para câncer de mama, e quando a gente usa, por exemplo, modelos matemáticos, TAR-COSIC e outros modelos, BRCA-PRO, a gente encontra um risco vitalício maior que 20%. Ou então, pacientes que foram testadas geneticamente e elas têm uma alteração patogênica de alta penetrância. São aquelas pacientes portadoras de mutação do BRCA1, BRCA2, PTEN, P53, ou mulheres com história de radioterapia torácica antes dos 30 anos. Esse seria o grupo que a gente fala de alto risco, altíssimo risco para câncer de mama. E olha só, essas mulheres costumam ser mais jovens. Essas mulheres costumam ter mamas mais densas. E olha a nossa mamografia. Olha a nossa mamografia perdendo o espaço, perdendo o terreno. É mais ou menos cara e coroa. Diminuição de 50% da sensibilidade. E aumento das taxas do carcinoma de intervalo. A Letícia colocou que a densidade mamária aumenta, só por si, aumenta o risco de câncer de mama. Nós temos dados na literatura, mais para frente eu vou mostrar para vocês o da literatura mundial, mas esse foi um levantamento que a gente fez em Botucatu com pacientes brasileiras, e nós observamos 2 vezes praticamente de aumento do risco de câncer de mama, só pela densidade mamária. Bom, é nesse cenário que a ressonância, ela tem maior sensibilidade que a mamografia e a ultrassonografia juntas. Só para vocês terem uma ideia, a ressonância é capaz de diagnosticar 15 casos de câncer para cada 1.000, enquanto a mamografia 4 para cada 1.000, com baixas taxas de carcinoma de intervalo. Essa foto não é uma montagem. Esse é um caso real, essa é uma mamografia crânio-caudal. Olhando com bastante vontade, a gente vê uma certa assimetria no quadrante lateral, mas a gente não imagina que essa carga tumoral esteja presente na mama. Então, temos 2 grandes problemas para o rastreamento mamográfico. Primeiro, essa população de alto risco costuma ter tumores biologicamente mais agressivos. A Letícia falou do triplo negativo. Vários exemplos, triplo negativo, que é um tumor muito agressivo. E a gente tem um outro problema. Essas pacientes jovens têm a mama densa. Então, nessas pacientes, olha a diferença de sensibilidade da mamografia para a ressonância. 41 versus 88. Olha a curva ROC de sensibilidade e especificidade da mamografia versus da ressonância. É até covardia comparar nesse grupo de pacientes. E aí a gente faz uma pergunta, ela é mais sensível, mas será que isso faz com que eu faça um diagnóstico mais precoce? Será que eu consigo, porque são tumores mais agressivos, né? Será que eu consigo diagnosticar em estadios mais precoces? Sim. Nós conseguimos diagnóstico mais precoce. E a gente remete a uma outra pergunta, se a gente está diagnosticando tumores de 4, 5 milímetros, será que isso impacta na sobrevida? Sim, isso impacta na sobrevida, mas demorou para sair estudo que mostrasse isso. Até 2, 3 anos atrás, a gente não tinha estudo que conseguia mostrar esse impacto na sobrevida da ressonância. Bom, e por que a ressonância não depende da densidade mamária? Por que a ressonância é muito sensível para esses tumores agressivos? Porque ela não é um método morfológico apenas. Ela é um método funcional. Ela é um método que depende de vascularização. Tumores mais vascularizados, você injeta o contraste caminha pela vascularização, chega no tumor, e você faz o diagnóstico. E adivinhe, os tumores mais agressivos têm maior angiogênese, têm maior vascularização.
Então, eu não dependo de densidade, eu dependo de angiogênese tumoral. E aí a gente tem esse gráfico totalmente inverso. À medida que eu aumento a agressividade tumoral, eu aumento a sensibilidade da ressonância e diminuo a sensibilidade da mamografia. Bom, entendemos. A ressonância é o padrão ouro para o rastreamento dessas mulheres de alto risco. Mas nem tudo são flores na ressonância. Vocês imaginem ficar deitada naquele equipamento durante 20 a 40 minutos. Não é fácil. Eu fiz uma ressonância de joelho, a gente estava conversando ontem, eu fiz uma ressonância de joelho, e quando perguntaram se eu tinha claustrofobia, eu falei, não tenho, mas no meio do exame, eu falei, acho que eu estou começando a desenvolver uma claustrofobia, porque é muito difícil, né? Agora vocês imaginem rastreando uma doença com o medo associado a isso, né? E 40 minutos naquela posição, não é fácil. E como que funciona esse tal exame da ressonância? A gente tem dois tempos, né? A gente tem um tempo T2, que é um tempo que dá muita especificidade para o exame, é muito bom para ver a anatomia, é muito bom para ver a região axilar. Um tempo T1, que também, sem o contraste, dá alguma especificidade, mas que é muito utilizado, ai que pena, desconfigurou, que é muito utilizado para fase dinâmica, para fase contrastada, que é o tempo que você realiza essa fase dinâmica, né? No tempo 1, o que mais brilha é a gordura, então você subtrai a gordura, você cria um pano de fundo escuro, e aí você injeta um contraste que brilha nesse pano de fundo escuro, que é o gadolínio. Aí esse contraste, se tiver alguma lesão que tem vaso, ele vai naquela lesão, e aí aquela lesão acende naquele pano escuro. Então, por isso que a sensibilidade é tão alta. Além da gente olhar isso, a gente ainda tem possibilidade de analisar o comportamento do contraste. Qual que é a velocidade que o contraste chega na lesão? Se ele chega muito rápido. Se esse contraste chega de uma maneira mais lenta. E uma vez que ele chegou na lesão, o que acontece com ele? Se ele continua acumulando dentro da lesão, ou se ele mantém os níveis, ou se lava. E olha só que interessante, a maioria dos carcinomas, o contraste chega rápido, acumula numa velocidade maior que 50% dos primeiros 90 segundos. E a maioria dos carcinomas, esse contraste se mantém ou até lava, que a gente fala, que é a curva do tipo 2, de platô, ou curva do tipo 3, aqui lava, de washout, né? E que a gente acaba vendo na maioria dos tumores. E esse é o grande ponto. A maioria dos tumores podem ser diagnosticados entre 60 a 120 segundos. E é daí que surge essa ideia do protocolo mais curto. A Christiane Kuh idealizou esse protocolo pensando primeiramente naquelas pacientes de risco intermediário. Então ela pensou principalmente nessa população, que é uma população que tem história pessoal de câncer de mama, uma população que tem uma história pessoal de lesões precursoras, que são as mulheres com mamas extremamente densas, padrão D principalmente. E como que era o protocolo dela? Vocês lembram lá dos 40 minutos? Olha esse protocolo. Um período pré-contraste, que dura 2 minutos, e um período pós-contraste, que dura mais 2 minutos. E aí você fica 4 minutos, 4 a 5 minutos dentro do equipamento. Esse é o protocolo abreviado da Christiane Kuh, esse é o protocolo abreviado que ela propõe. E aí ela lauda o exame em cima dessa terceira imagem, que é uma imagem de reconstrução, vamos dizer, de máxima intensidade de projeção, que é o MIP. E isso é fantástico, porque ela faz uma avaliação global dos achados, e ela fala que ela lauda em
3 segundos esses exames, né? É lógico que é uma pessoa altamente especializada em imaginologia mamária, e isso não se repete com outros estudos. Em outros estudos, as pessoas levam aí até 125, até 2 minutos, 3 minutos quase para laudar o exame. Bom, e o protocolo abreviado é usado em outros lugares? Olha a quantidade de instituições que já adotaram o protocolo abreviado, protocolo mais curto. E isso tem aumentado com mais frequência. O protocolo abreviado, ele mantém a mesma sensibilidade e especificidade. 2 meta-análises publicadas em 2020 mostrando isso, que não há diferença em sensibilidade e especificidade do protocolo abreviado com o protocolo padrão, mas mas é no próximo. O protocolo abreviado, então, ele diminui o exame e aumenta o acesso. Simplifica a interpretação do exame e tudo isso sem perder a sensibilidade e especificidade. Pronto, resolvemos os nossos problemas, não é verdade? Mas, não. Ressonância ainda continua sendo um exame caro e um exame de difícil acesso. Esse é um fator limitante. Nós temos o problema do contraste que gruda, vamos dizer assim, impregna no tecido mamário normal. E isso afeta o laudo, principalmente desses protocolos mais rápidos. E sem contar que esse protocolo, principalmente da Christiane Kuhl, perde aquelas características da curva que eu falei para vocês. Se lava, se não lava, se acumula. Então, nem tudo são flores. E um outro problema. Se o da Christiane Kuhl perde aquelas características, qual o protocolo que a gente vai usar? E não existe uma padronização de protocolos rápidos. Por não existir uma padronização de protocolos rápidos, em 2018, nós começamos lá em Botucatu. Eu sou da Faculdade de Medicina, eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, a Unesp, e nós começamos lá em Botucatu um protocolo que eu chamei na época de essencial, que mantinha a especificidade, mas também mantinha a curva, as características da fase dinâmica, da fase cinética. E ao todo, esse protocolo dura 8 minutos. Nós saímos de um protocolo inicial que durava 24, 25 minutos, se eu não me engano, para um protocolo hoje que dura 8 minutos e meio em média. E nós decidimos fazer um estudo. Nós pegamos 197 pacientes, com um protocolo completo, e que tinham sido submetidas a esse protocolo completo, retiramos e transformamos ele em duas pastas de protocolo abreviado e protocolo completo, e enviamos para 2 examinadores diferentes, sem acesso aos dados de história e o porquê que tinha sido feito o exame, sem acesso a outros dados de imagem. Foi um grande desafio para esses 2 colegas, e esses 2 colegas avaliaram, compararam os 2 protocolos. Olha que interessante, 35% das nossas pacientes abaixo de 50 anos, 86% carcinoma ductal, a grande maioria com receptor hormonal positivo. Não houve grandes diferenças quando a gente comparou os descritores BIRADS dos 2 examinadores. E olha só, gente, a acurácia do examinador 1, no protocolo abreviado, 95%. No protocolo completo, 95,9%. Do examinador 2, no protocolo abreviado, 96,4%. No protocolo completo, 95,7%. Então, com o nosso protocolo padrão, que durava aí em torno de 25 minutos, a gente hoje tem um protocolo que dura em torno de 8 a 10 minutos. E respondendo à pergunta da aula, qual que é o impacto disso? Isso é um serviço SUS, gente. Qual que é o impacto disso? Eu brigava, porque eu tinha 2 horários por semana para fazer ressonância.
Hoje nós temos pelo menos 8 horários. Por que eu falo pelo menos? Porque o meu exame dura 8 minutos. Então, quando falta exame de alguma outra especialidade, eles chamam as minhas, que ficam numa agenda aberta por conta do ciclo menstrual. Então, pelo menos, eu tenho garantido uns 30 exames. Mas a média chega a ser aí de 40 e poucos exames mensais. E a gente tem um ambulatório de alto risco, e eu consigo rastrear todas essas pacientes de alto risco com ressonância. Então, esse foi o impacto numa instituição pública, né? Eu cubro a janela dos exames que faltaram, otimizo a utilização do equipamento e beneficiam as nossas pacientes, né? Então, a ressonância, resumindo, né, ela é o padrão ouro para o rastreamento do alto risco, e eu acho que a ressonância, aliás, eu tenho certeza que a ressonância mais curta, ela permite um maior acesso a esse rastreamento sem perder a acurácia do exame. Eu gostaria de agradecer a esse grupo que foi montado pelo Henrique, né? É um grupo que tem feito muito trabalhos. Esse trabalho foi a Thaís e o Everton que conduziram, que foram os dois pesquisadores independentes. Aí eu mandei isso para eles e foi uma árdua tarefa. E agradecer a minha Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu coloquei essa foto ontem, viu, Pascoaletti, para você mostrar o porquê que se tem um assalto lá, alguma coisa, fica todo mundo horrorizado, porque ó, é só sítio em volta, sabe, Pascoaletti? É bem pequenininha a cidade, 150 mil habitantes, mas é um lugar muito agradável, que eu também gosto muito. Obrigado a todos. Parabéns, Eduardo, obrigado. Debatedores. Tem muita dúvida, muita coisa para conversar. Infelizmente, o tempo não vai favorecer. Mas então, vamos lá. Eles já estão acomodando aqui. Eu queria chamar o professor Silvio Fernandes, que vai ser um dos debatedores. Por favor, Silvio. Doutora Tereza Cipreste, por favor. E o doutor Luiz Cláudio Amêndola. Esses 3 colegas vão debater, eu vou ter que intervir em questão de tempo, é claro, nada mais além disso. Henrique, você quer participar aqui? Seria um prazer muito grande. Tá bom. Bem, nós tivemos 4 temas muito bem abordados. Parabéns mesmo a esse grupo que apresentou esses trabalhos. E agora nós vamos dar sequência. Eu queria passar, eu vou sequenciar isso aqui, conforme está no programa, e depois a gente, se der tempo, sai para uma discussão. Silvio, algum comentário? Eu tenho. Eu fui anotando algumas coisas aqui. Primeiro, parabenizar os 4. Muito boa a apresentação de todos os 4. Eu vou falar rapidamente, porque tenho outros aqui. É só um comentário na Valéria, que eu acho que as pacientes devem ser informadas, e até mesmo o nosso convívio social, das pacientes que vão fazer a vacina. Aquelas que já tiveram câncer, elas têm que solicitar fazer a vacina no braço esquerdo ou na face anterolateral da coxa direita. Isso é o preconizado, é só como se fosse um alerta. Eu vou deixar o Henrique para o último, porque eu tenho uma dúvida aqui cruel na minha cabeça, Henrique. Eduardo, sensacional. Eu acho que fica aí o recado da ressonância ser realmente utilizada no paciente de alto risco. Mas a minha pergunta seria, a gente ainda não tem essa autorização para solicitar e como que a gente faria? Nós, ginecologistas, mastologistas, solicitaríamos como ressonância de breve, como é o... Abreviado. De protocolo curto. É isso. Ou vocês já vão fazer isso de cara? A minha dúvida é essa.
Eu acho que os estudos, você vê a publicação da meta-análise de 2020, é muito recente, né? Os estudos estão agora amadurecendo, mostrando que é um protocolo que pode substituir o outro, mas, como eu coloquei, o grande problema é que cada instituição cria o seu. Então, há um problema de padronização de protocolos, mas já não há mais dúvida de que ele é igual ao outro. Cabe ao serviço que fornece, que executa o exame, adotar um protocolo mais curto ou não. Eu acho que hoje, né, Letícia, grande parte dos serviços já estão enxugando o protocolo e já é muito melhor do que foi no passado. Exatamente, é muito melhor do que foi no passado. Então, por mais que não seja tão curto, igual a 8 minutos, isso já repercutiu na prática de derrubar aqueles 20 minutos que eram anteriormente. Letícia, a você apenas uma proposta. Como você vai ser a próxima presidente da radiologia e a Maria Júlia, não sei se a Maria Júlia está aqui, será da mastologia aqui do Rio, eu proponho que a gente possa sentar os três e fazer um consenso e tentar furar um pouco a barreira, nem que seja somente do Estado do Rio de Janeiro, da gente fazer alguma coisa para provar que vale a pena a gente anteceder um pouco esse rastreio. A gente pode fazer como um piloto, a gente senta lá com o Alexandre Kiep, com a Cláudia Mello, e a gente tenta fazer isso, porque eu acho que valeria a pena. Você está falando de rastreio mamográfico do SUS? Isso. Você tem dificuldade nos Não, públicos? porque a gente vai ter que quebrar o protocolo do SUS para anteceder rastreio. Assim, lá no Hospital da Lagoa, por exemplo, onde eu trabalho, a gente faz mamografia em todos os pacientes a partir dos 40. Isso a gente já faz. Eu não, porque, assim, mas você não faz pelo SUS isso? Pelo SUS. Mas como é que você consegue? A gente faz. A gente faz. Enfim, não, aí eu só tenho uma dúvida com você, Henrique, essa realmente eu não consigo entender, estava discutindo com o Pascoaletti. Quando você fez... Assim, tá? Desculpa, mas vamos fazer, vamos brigar por isso sim. É rápido, Henrique. Quando você fez esse trabalho, 2% da população, categoria 2 e 3, né, 2% você vai ter uma paciente evoluindo para neoplasia maligna, certo? Quando você fez esse seu trabalho, você fez o impacto econômico, mas naquelas pacientes que foram positivas. Mas você, quando faz a soma global com as pacientes que também não evoluíram para câncer, você colocou no teu custo? Sim. A metodologia, ela leva os parâmetros técnicos de rastreamento do INCA. Então, você vai tendo o número de positivos e negativos a cada milhares de exames que você está fazendo. Então, você coloca tantas que vão economizar no tratamento, quanto os custos das biópsias. Então, os custos são todos custos diretos. Custo direto do rastreamento e custo direto do tratamento. Só para a gente ter uma noção, o tratamento do câncer de mama estadio 1, no ano do diagnóstico, ele sai a R$ 64 mil na tabela CBHPM. Um estadio 4, um ano de tratamento são R$ 460 mil. Então, esse é o impacto econômico. Quando você amplia, você está jogando a mas o estágio 4 você vai conseguir pegar sem que você faça... Você vai diminuir a tomossíntese. Então, você diminui o pagamento do estágio 4. Mas aí você acrescenta o que você falou. Milhares de mulheres no rastreamento com 40 anos de tomossíntese, mas elas estão benignas. Isso tudo já roda na árvore decisória de Markov, e as benignas vão sendo rastreadas e não vão tendo câncer. Isso é um custo. Só que o preço de pagar o estadiamento avançado é muito díspare. É muito díspare. Então, isso acaba dando uma economia brutal. Não, eu sei, eu entendo, mas eu volto a insistir. Mas a paciente no estágio avançado, você não tem a necessidade da tomossíntese. Não, mas ela economiza, porque eu vou fazer 29 diagnósticos em estágio precoce. Então, eu vou ter um ganho de vida de 0,1. O ganho de vida de 0,1 significa pacientes que não estão chegando no estágio 4. Entendeu, Silvio? Entendeu? Não, entendi, mas não compreendi. Depois a gente conversa. Eu acho que a questão da mama jovem, que você falou, é o seguinte: o rastreamento de alto risco no Ministério da Saúde
é mamografia a partir dos 35. Isso é para paciente de alto risco. Só que o alto risco tem que fazer mais do que mamografia a partir dos 35, que é o que a Letícia e o Eduardo falou. Aí realmente as 3 sociedades têm que reunir e fazer isso junto, essa vitória junto. Agora tem que ser, a minha experiência com eles é essa. A nossa experiência foi que em 2018 teve um debate na ANS, que você pegar a ata para a incorporação da tomossíntese, ela é uma conta de padaria. A operadora chega, faz uma conta de padaria, sem um estudo nenhum, porque se você chegar lá só falando assim, o método é melhor, o método é isso, o método é aquilo, ela faz uma conta de padaria e todo mundo fala assim, não, vai quebrar o sistema, não tem jeito de fazer. Então, a minha sugestão para o grupo de trabalho que você está fazendo é, vamos fazer ressonância nas pacientes jovens, vamos, estudo de custo-efetividade e impacto orçamentário. Não é caro, chama quem conhece e monta o estudo. Bom dia, queria primeiramente agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui no evento do Pascoaletti. Eu queria, são 2 dúvidas só, o Silvio até já perguntou para mim, para o Eduardo, eu posso pedir já a ressonância breve para paciente que é claustrofóbica? Já seria viável isso? Essa seria uma das que mais vão ter benefício com o exame. Mas eu acho assim, o grande problema do protocolo abreviado é o serviço instituir o protocolo abreviado, não é do protocolo abreviado em si. Porque tem que ter, o serviço tem que ter uma experiência com isso, o serviço tem que se sentir confortável. Eu substituí o protocolo padrão para tudo. Eu não uso mais aquele protocolo padrão de uma maneira rotineira. Eu recorro a imagens adicionais que deixam o exame mais longo em situações especiais. Essa paciente que você avaliou o linfonodo depois da vacinação e ele ficou estável depois de 12 semanas que você falou, se permanecer ainda estável, você faz um segundo retorno? Faz um segundo retorno em 6 meses. Aqui a gente não atualizou. A SBM, a FEBRASCO, o Colégio Brasileiro, a gente não atualizou as nossas diretrizes. Então, a gente continua biopsiando um linfonodo mesmo que ele fique estável. Agora, o SBI atualizou isso em fevereiro de 2022 e foi publicado o artigo na Radiographics. A EUSOB não atualizou e em relação até que o Silvio falou do braço, a injeção no braço é preferencialmente dada do lado contralateral da paciente que teve o câncer de mama. Mas aqui a gente estava falando do rastreio da paciente, da mamografia, de rastreio da paciente que você não sabe ainda se ela tem ou não. Teve um trabalho que publicou, que falou sobre a vacina na face lateral anterior da coxa. E isso não foi adiante, porque mostrou que o deltoide ainda é o melhor lugar. E é para fazer no braço contralateral somente se for aplicável, né? Você pode ter pacientes com câncer de mama bilateral. Então, essa não deve ser a preocupação. A preocupação deve ser ver a imagem mamária e a morfologia dos linfonodos na classificação de BED. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite ao Pascoaletti e dar os parabéns por mais um evento, quer dizer, o primeiro evento pós-pandemia, e aos poucos a gente vai retornando aí à nossa normalidade. E parabenizar também os palestrantes pela excelência das apresentações. Eu tenho algumas dúvidas aqui, eu vou começar pela ordem das apresentações, em relação à Valéria, que muitas vezes nós pedimos a mamografia de rastreio, somente a mamografia. Aí você detecta um linfonodo alterado, a gente vai fazer a ultrassonografia para complementar. Nesses casos, basta, no controle, fazer somente pela ultrassonografia?
No controle, preferencialmente? Na ultrassonografia. Aí a gente vai ver se teve achados mamográficos ou não. Se eu não tive achados mamográficos, e fiz o ultrassom da axila e só tem, não tem achados mamográficos, só tem o linfonodo reacional do tipo 1 até 4, aí eu vou refazer esse exame 6 meses só ultrassom da axila. Aí eu não preciso submeter a paciente a um novo exame com radiação, né? Não tem necessidade. Isso. Ótimo, obrigado. Em relação à apresentação do Henrique, realmente eu acho que a tomossíntese, eu como mastologista, eu vejo a tomossíntese como uma evolução. Da mesma forma que nós migramos da mamografia de alta resolução, digital, e hoje é a tomossíntese. E com isso é uma questão de custo. Da mesma forma que tivemos os trabalhos mostrando o ganho que se tinha com a mamografia digital em relação de alta resolução, agora nós estamos fazendo a mesma coisa com a tomossíntese. Então, na prática, né, quer dizer, hoje, quem pode pedir a tomossíntese, ou quem pode fazer a tomossíntese, deveria fazer a tomossíntese. Essa é a minha visão como mastologista. Então, eu queria ver a sua opinião em relação a isso, não só a questão de custo, mas vamos pensar na tecnologia, né? Então, qual é o ganho que a gente tem? Você mostrou aqui vários dados sobre isso, mas qual é a sua visão como radiologista? Muito obrigado pelo comentário, pela pergunta, assim, muito pertinente. Bom, enfim, nós estamos falando de 40% de taxa de detecção de câncer. Eu acho que e o lugar da tomossíntese é no rastreamento, e no rastreamento populacional. Então, tentou-se no início colocar no alto risco, resolução de problema. Não, o lugar da tomossíntese é no rastreamento populacional. É a paciente que vai rastrear câncer de mama, preferencialmente onde ela tem mais impacto, que é a mama 2 e 3, que é o que a gente mostrou. Agora, independente dessa discussão de câncer de intervalo ou não, eu faço uma comparação como assistir um filme. Você pode assistir numa TV preta e branca, de tubos catódicos, a cores, Technicolor, você pode ir para o LED, pode ir para as melhores experiências. Dá para ver? Dá para ver, mas você vai preferir assistir no telão do cinema. Então, assim, não tem nem a discussão da qualidade, mas mesmo assim tem os resultados clínicos de acordo, acho que é rastreamento. Ótimo, perfeito. Letícia? Em relação ao câncer na mulher jovem, realmente a gente tem muita dificuldade de se fazer o exame. A gente sabe hoje que no Brasil ele tem a faixa etária, estatística, é diferente dos Estados Unidos e da Europa. Nós temos uma incidência grande nas mulheres abaixo de 50 anos. Então, eu queria aproveitar e te provocar, da mesma forma que o Silvio falou, e que a gente faça um trabalho parecido com o que o Henrique está fazendo para a tomossíntese, porque hoje no SUS, a gente aqui fala de SUS e de clínica privada, mas no SUS a recomendação do INCA é que se faça a mamografia a partir dos 50 anos. Né? E que a gente possa, em cima... E essa recomendação veio baseada em estatísticas estrangeiras, que é diferente da nossa realidade. Então, que a gente possa provocar também, da mesma forma que o Henrique está fazendo, muito bem feito, com números que são irrefutáveis para que haja aprovação disso, que a gente possa fazer essa mudança, que a gente possa fazer mamografia pelo SUS a partir dos 40 anos. Porque no seu serviço você consegue fazer, porque você solicita dentro do seu serviço. Mas se a gente for pedir numa clínica da família, num posto de saúde, por exemplo, provavelmente ela não vai conseguir fazer. Pois é só se colocar um sintoma para justificar. Então, eu vou te provocar, né, para que a gente, de repente, junto à sociedade, possa fazer seguir a mesma trilha que o Henrique está seguindo, para tentar diminuir e modificar essa indicação pelo INCA. Sim, eu acho que a mulher tem direito, né? Eu acho que se 70% da população usa o SUS, ou mais, né? Acho que até mais, a gente tem que dar o mesmo direito da mulher do privado, tem que ter a mulher do SUS. E vou ainda além, vou conversar depois com o Henrique sobre isso, a questão do ultrassom para a mulher mais jovem, porque a gente faz tanto ultrassom em mama adiposa, que é a mesma coisa que jogar o ultrassom no lixo, que lá no Hospital da Lagoa mesmo, a gente faz porque, às vezes,
Ah, porque a mulher teve câncer, a gente faz aquele ultrassom de mama adiposa, porque faz a questão do combo. Porque, às vezes, quem pede não é o mastologista, é o clínico. Porque o que acontece é que a paciente, como ela já teve câncer, ela vai no oncologista, ela vai no clínico, ela vai um monte. Aí, doutor, pede a mamografia e o ultrassom? Ele vai e pede, porque ele não acompanha aquela paciente naquele problema especificamente. Aí ela chega lá, mamografia e ultrassom. Aí eu chego, a mama totalmente adiposa. Então, é um gasto de dinheiro e está pegando a vaga de uma menina que poderia estar fazendo com 35 e que teria realmente indicação de fazer. Então, eu acho que a gente pode fazer um estudo sobre a custo-efetividade de rastrear as mulheres do SUS de 40 anos com mamografia e começar também, que é mais complicado, porque é muito operador dependente, a questão do ultrassom nas mulheres um pouco mais jovens. Eu acho que isso também a gente pode... Vamos conversar depois, Henrique. Obrigada. É excelente ideia. E você quer seguir no... Ela quer fazer... É muito amigo, desculpe, Paulo, mas eu tenho que falar. Letícia, a gente precisa sentar para tentar mudar o consenso de 2004 do INCA. E, infelizmente, eu participei como terceiro setor. A gente precisa, a primeira coisa que tem que mexer é no consenso do INCA, porque ele é de 2004. Aí, conseguindo mudar o consenso, a gente consegue mudar essa lógica de idade de mamografia. Bom, e por último, para o Eduardo, só uma dúvida. Quando você faz esse protocolo abreviado, teria indicação, ou quais pacientes teriam indicação de fazer o protocolo completo? Na minha opinião, o protocolo completo, a gente fala que não tem padronização para o abreviado, né? Para o completo também não. Então, assim, na minha opinião, as outras incidências, outros cortes, então, por exemplo, você vai fazer... Eu não utilizo cortes sagitais que são excelentes para ver anatomia, eu faço só com corte axial. Mas, às vezes, você tem dúvidas e um corte sagital pode te ajudar nessa dúvida. Então, eu acho que em casos de dúvidas, antes de você submeter a paciente, você está naquele caso que é tênue, né? Será que eu vou dar 4? Será que eu não vou dar 4? Eu vou submeter a paciente a uma biópsia, algo assim. Você pode, nesses casos, utilizar um protocolo mais estendido. Eu acho que a grande lição do protocolo abreviado, eu acho que quase ninguém tem coragem de fazer o protocolo da Christiane Kuhl, de 4 minutos, né? Mas a grande lição, o que ela ensinou para a gente com isso olha o que precisa para fazer o diagnóstico do câncer de mama. Nós estamos usando um tempo extremamente alto e a gente pode reduzir esse tempo sem perder sensibilidade, sem perder especificidade. Perfeito, ok. Eu queria fazer uma colocação aqui para o Eduardo. O seguinte, você mostrou que os resultados se equivalem tanto da ressonância do protocolo habitual e essa de tempo diminuído, na abreviada. A minha pergunta é se isso é uma coisa que já está colocada como uma verdade, e eu acho que realmente seja também, ainda tem espaço para o protocolo padrão? Essa é uma pergunta. Se você tem um exame que tira todas aquelas possibilidades de queixas, né? Ser claustrofóbica, enfim, vai por aí afora. Por que não usar a abreviada só? E quem é que pede a abreviada? Sou eu? Aí você, na sua clínica, diz, não, está errado, esse cara errou. Ou então, não, eu peço para você fazer. Não, eu não vou fazer, quem tem que fazer é ele. Isso existe, né? Já dá para responder? Não. Eu acho que a primeira pergunta, sim, a ressonância de tempo mais curto, ela já substituiu a de padrão. Eu recentemente estava numa reunião no Sírio-Libanês e eu estava apresentando os nossos dados e depois a gente conversando, todo mundo falou assim, não, mas a gente já reduziu aqui, já reduziu lá, já está... Então, assim, hoje não é mais o protocolo padrão que era antigamente. Então, mesmo quem não tem um protocolo tão curto, meu protocolo dura dá 8 minutos e meio o protocolo.
Mesmo quem não tem um protocolo tão curto, já não usa mais aquele protocolo. Eu tive pacientes que foi para uma clínica e durou 45 minutos o exame dela. Era um protocolo gigantesco, né? Então, assim, isso já influenciou todo mundo já reduziu. Agora, o quanto reduzir, quando que é considerado protocolo abreviado hoje na literatura? Não há um consenso de tempo, mas há uma concordância que menos de 10 minutos você considera que esse protocolo seja um protocolo curto. Então, se você conseguir reduzir seu exame para 10 minutos ou menos, você já ganha muito para paciente com claustrofobia. Quanto tempo leva para uma paciente fazer uma mamografia? Não é? A paciente tem que se posicionar, tal. Não é instantâneo também. Se imagina um exame de 8 minutos. O pessoal que faz o nosso exame, os biomédicos que acostumaram a fazer esse exame, o pessoal da secretaria, é muito engraçado o que aconteceu do ponto de vista prático, porque fala assim, olha, doutora, a paciente lá da neuro não vai poder fazer o exame, nós já estamos chamando aqui, e chama 2, 3 pacientes e encaixa naquele período, né? Porque são exames muito rápidos mesmo, né? Você assiste o exame e fala assim, poxa, já terminou, é só isso, é muito rápido. Então, houve um ganho muito grande. Agora, eu acho que não é quem pedir, eu acho que é a clínica que faz, o radiologista que faz, se sentir seguro com um protocolo que ele ajuste de menor tempo, para que ele possa dar uma sensibilidade e uma especificidade alta. Isso não é de quem pede, é de quem faz, eu acho. Né? É de quem faz, não é pedir um protocolo. Não adianta você fazer um protocolo que você não tem segurança, né? Então, é melhor que aquela equipe que trabalha tenha segurança num tempo menor, para fornecer a mesma especificidade e a mesma sensibilidade. Perfeito. Essa reunião de hoje foi realmente fantástica, né? Porque apresentou coisas que vão ficar, quer dizer, ninguém muda mais isso. É a ressonância no espaço menor, é a tomossíntese, né, que tem mostrado a importância que ela tem. Eu vou encerrar aqui a minha fala. Eu queria perguntar a Letícia só o seguinte, você associa a tomossíntese a paciente jovem num rastreio, quer dizer, não tem patologia ainda, né? É uma moça de 35 anos que quer fazer um rastreio. E tem que ter o porquê, né? Por que ela quer fazer o rastreio? É de risco, não é de risco? Na verdade, a gente aconselha hoje que as mulheres de 30 anos façam uma consulta inicial para avaliar, que ela consulte o seu ginecologista ou o seu mastologista para fazer uma avaliação de risco. Se ela for uma paciente de risco, ela vai começar antes. Ela pode começar a fazer mamografia com 30 anos, nunca antes dos 25. Se ela for uma paciente de risco. Se ela não for, ela vai começar aos 40, com tomossíntese, se possível, se disponível. O problema é essa disponibilidade. Que a tomossíntese é melhor que a mamografia? Principalmente nas pacientes com mamas heterogeneamente densas ou com densidades fibroglandulares esparsas. Mas a gente consegue fazer muita coisa ainda com a nossa mamografia digital, sem dúvida. Sim. A gente aumenta a detecção. Eu acho que também tem aquela coisa do bom senso. Se você tem bons examinadores e boas técnicas de mamografias, bons aparelhos, a gente ainda consegue fazer muita coisa boa com a mamografia digital. Agora, claro, se eu tenho uma tomossíntese, é óbvio que eu prefiro tomossíntese, sem dúvida. Não muda aquela questão do alto risco. A gente sabe que a gente não... só porque a paciente é de alto risco, eu vou preferir tomossíntese? Eu vou preferir tomossíntese em qualquer paciente. Não é porque a paciente é de risco que eu prefiro tomossíntese, eu prefiro em qualquer paciente. Agora, se eu não tenho a tomossíntese, mas eu tenho uma boa mamografia digital, com uma boa técnica, com parceria, com colhendo história... Outro dia eu peguei uma paciente cheia de linfonodomegalia axilar, que me deram uma ressonância BRAD5. Ela foi no meu consultório, eu falei, vamos lá. Você tem lúpus, você tem isso aqui. Você teve alguma doença infecciosa? Tive histoplasmose pulmonar com consolidação, não sei o quê, e tive Covid há 2 meses. Ou seja, as linfonodomegalias dela, BRAD5 na ressonância, eram histoplasmose pulmonar e Covid. Então, a ressonância tem esse problema, às vezes, da questão da história. Você não está ali colhendo história. No ultrassom, o ultrassom é fantástico. Você está ali com a paciente, você colhe tudo o que você quiser. A paciente te dá o diagnóstico ali, só você saber ouvir. Então, já tem alguém usando o Abels?
Lá no CDPI da Barra, acho que a MDX tem o EIBUS. Você faz uma entrevista, se a paciente aceitar fazer, faz. Acho que é o único aparelho que tem aqui no Rio. Mas a paciente tem que aceitar fazer, e tem a questão, o EIBUS tem o problema que não pode ser feito, o ultrassom não pode ser feito por não médicos. E quem opera o aparelho é o tecnólogo. Só que quem dá o laudo é o médico. Só que tem essa questão, porque se você abrir para não médicos fazerem, vai dar a impressão que, então não médicos podem fazer ultrassom. Então tem essa questão ainda. E outra coisa, e ainda é um exame muito caro, né? O aparelho é muito caro, então ainda não tem essa disponibilidade global, vamos dizer assim. Ainda tem coisas a serem discutidas. Bem, colegas, vocês perceberam que essa mesa aqui, se não fosse a questão do tempo, a gente ia até de noite, fácil. Mais uma vez, eu quero agradecer aos palestrantes pela excelência dos trabalhos apresentados, agradecer os debatedores pelas perguntas e colocações inteligentes, e eu vou deixando aqui essa sessão, porque nós vamos ter logo uma agora em seguida, né? Então, obrigado a todos e bom congresso.